Qual o impacto da inteligência artificial na nossa vida? Já parou para pensar nisso? Apesar de ser uma pessoa que eu adoro novas tecnologias, eu sempre estou em busca de conhecer coisas novas, sabe? Eu adoro ler sobre isso. Realmente, cara, tem me assustado um pouco, porque está se desenvolvendo muito rápido e está saindo do controle praticamente. O ChatGPT, esse DeepSeek que lançaram, né? Tá caindo na boca do povo, tá todo mundo usando, eu acho muito legal. E qual é o impacto da IA na vida das pessoas? A gente sabe que no futuro próximo, né, isso já está acontecendo esse fenômeno. Muitos empregos vão ser substituídos pela automatização dessas ferramentas, desses chats que você interage com o robô, ele vai te dando respostas. Muitas pessoas vão perder emprego e isso vai fazer com que muitas pessoas estejam obsoletas. E a gente não sabe o que isso vai gerar no longo prazo, a gente está começando isso agora. A IA veio coisa de 5 anos atrás. Na verdade, a IA já é um projeto desde os anos 50, mas que começou a vir à tona foi coisa de 5, 6 anos atrás, né? A tecnologia ela é bem-vinda, eu adoro. A gente está lidando com algo que está automatizando a vida de uma pessoa, dos seres humanos, hoje em dia. E a inteligência artificial ela veio para substituir muito desses trabalhos mais chatos, rotineiros, burocráticos, para deixar a vida das pessoas melhor, para a gente ter mais foco no que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu odeio fazer currículo. Eu uso o ChatGPT para me ajudar a fazer, porque eu nunca soube como fazer direitinho, então eu uso a ferramenta para me ajudar, ok. E cara, eu vejo a inteligência artificial, isso pode ser uma ameaça para a gente. O modo como as pessoas estão se relacionando hoje em dia está mudando muito. Eu vejo que pessoas utilizam da IA para tendo conversas mais profundas, algo no nível até terapêutico. E cara, eu vejo isso como um problema muito sério, porque isso está lidando com um algoritmo que calcula através de fórmulas matemáticas qual é a próxima palavra que ele vai gerar com base no que você está falando ali. Eu entendo que é uma ferramenta muito precisa, apesar de ela cometer seus próprios erros. Ela é uma ferramenta muito enviesada, às vezes. É algo muito novo. Mas assim, a gente passar a querer conversar como se fosse um amigo, como se fosse o seu parceiro. Tem aquele filme com o Joaquin Phoenix que se chama Ela. O cara ele se envolve com uma inteligência artificial aí no filme, né? Não vou dar spoiler aqui. Então assim, gente, o que a gente está fazendo com as nossas vidas, né? A gente está buscando terceirizar as conexões humanas com uma ferramenta de computador, sabe? Onde tem empresas por trás gerando e ganhando bilhões de dólares com isso, né? Porque você está alimentando com seus dados num banco de dados que está num servidor centralizado numa empresa. Pelo menos até hoje é o que é esse fenômeno da IA, né? São empresas que estão por trás disso. E você está utilizando dessa ferramenta para você ter um amigo. Eu já vi pessoas falando na internet que fizeram amizades com inteligência artificial. A gente pode estar caminhando por um momento onde vai ter uma disrupção muito grande entre o que é interagir com os humanos ou as máquinas, ou a gente não vai saber mais a diferença. Tem um fenômeno que está acontecendo que as pessoas querem terceirizar tudo para IA. Tudo que é chato, vamos terceirizar para IA. Para a gente poder focar mais no que a gente gosta, no que nos dá prazer. Mas pensa comigo, será que se o ser humano só faz as coisas que ele gosta, só alimentar a gente com o que nos dá prazer, sabe? Só me dando dopamina, a gente não fazer as coisas que são difíceis, que são chatas mesmo, monótonas, às vezes um pouco. A gente precisa disso, porque faz parte da vida, tudo é difícil na vida. A vida não é fácil, entende? Então se a gente está vivendo uma vida que a gente só quer fazer as coisas boas e focar no que é bom e prazeroso, existe um gap, de uma crise existencial, porque a gente só vai fazer o que nos faz bem, mas o que a gente não gosta, as coisas que nos fazem mal, no sentido de gerar aprendizado, errar, pode fazer com que a gente perca um pouco essa habilidade de realizar problemas complexos, entende? Isso pode fazer com que o nosso cérebro se encolha ao longo do tempo, porque a gente só faz coisas boas e isso pode ser uma coisa que, ao longo do tempo, só realizando essas tarefas que nos dão prazer, só encher a nossa vida de fazer as coisas que nos fazem bem, pode ser que a gente tenha um problema aí. E que problema seria esse? Por exemplo, a gente tem uma capacidade ilimitada de poder resolver problemas complexos, cognitivos e coisas mais difíceis, entre aspas, que
a IA pode substituir o ser humano, isso vai fazer falta na nossa vida e a gente não vai ter esse ganho cognitivo. A IA, eu não sou nenhum hater, eu adoro, é uma ferramenta muito legal, inteligente, vale a pena utilizar. Mas acho que a gente terceirizando tudo para ela pode ser um perigo muito grande. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Pensa comigo, no filme Matrix, quando o Neo descobre que ele está passando por uma realidade falsa e o Morpheus fala que você nunca esteve acordado, você passou a viver um mundo de ilusões. Será que a gente pode estar caminhando para um mundo de ilusões com a IA? No sentido de apenas estarmos vivendo o que nos dá prazer e nos enche de alegria? This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. AI? You mean artificial intelligence? A singular consciousness that spawned an entire race of machines. Eu sempre falo que a gente tem que viver a vida fazendo as coisas que a gente gosta, realizando as coisas que nos fazem bem. Nem tudo na vida são flores, entende? Vão ter momentos que a gente vai precisar fazer coisas difíceis, passar por dificuldades, mas que a IA ela vai realizar só os trabalhos mais chatos, difíceis e a gente vai poder focar mais em nós mesmos. Até aí é até válido isso. Mas se a gente só foca no que é fácil e bom para nós, cadê o aprendizado nisso? Não vai ter muito aquela coisa da prova do trabalho, você suar para aprender alguma coisa nova. E aí a gente pode cair num grande vazio existencial. Será que as pessoas vão perder sentido na vida? Será que a gente não vai ter mais propósito para viver? São coisas a refletir, porque ela pode nos levar a esse caminho. Não acho que seja a realidade hoje em dia, mas é uma possível nova realidade num futuro próximo. Tem aquele cara famoso que escreveu aquele livro do Sapiens, né? O Yuval Harari, que ele diz, né, sobre a inteligência artificial que ela vai substituir os humanos, fazer com que nós sejamos inúteis e obsoletos. Eu não acho que é para ter medo disso, mas a gente precisa entender que tem que saber dosar o uso dessa ferramenta. A IA não é igual uma revolução do fogo, quando os homens da caverna descobriram o fogo para poder cozinhar, se aquecer, se reunir em volta do fogo, usar como uma arma. E a IA está levando a gente num caminho que é algo entre uma simbiose entre humanos e máquinas, onde a máquina está tomando decisões por nós, nos falando o que a gente tem que fazer, como fazer. Ela vai nos conhecer mais do que nós mesmos. A gente começa a retroalimentar o sistema, ele vai armazenando tudo aqueles inputs que você dá, ela te entende mais do que você próprio. O momento que ela começar a tomar decisões sobre nós, cara, eu não sei, mas é meio assustador. Aí
Vai ser um momento da singularidade, onde os seres humanos vão passar por uma revolução que pode ser uma coisa muito perigosa. Algo como a gente vê no filme Matrix, escravos de uma inteligência, de algo que está mandando nós fazermos. Ainda é muito caótico, eu não acho que está indo por esse caminho, mas pode acontecer. Pode ser que no futuro a gente se arrependa, né? E eu não quero ser o agente do caos aqui, pelo amor de Deus. Eu não tenho essa mentalidade de querer assustar ninguém. Mas pensa comigo, as crianças que estão nascendo da última década para cá já nasceram com aplicativos, tudo, não sabe nem o que é o mundo físico praticamente. Tudo está indo para o mundo digital. A tecnologia tem esse poder de desmaterializar o mundo físico. Muitas pessoas hoje nunca viram uma fita de VHS. É prático, é fácil, mas pensa que tudo esses dados, são tudo dados numa nuvem armazenadas, eles estão muito sensíveis porque você não tem mais a coisa física ao seu poder. E você depende de data centers, dessa tecnologia na nuvem que você não tem poder. Você não é teu, aquilo não é seu. É da empresa. Antes, eu tenho saudades de ir numa locadora, quando eu era menino, jovem, eu comprava as fitas de VHS dos meus filmes favoritos, eu tinha lá uma coleção. Hoje em dia, no mundo digital, tá tudo na nuvem, você só vê numa tela de LCD com pixels, você não pega mais na coisa, você não sente mais o cheiro das coisas. E isso é uma coisa que me assusta um pouco, a gente está perdendo o contato físico com tudo. Tecnologia desmaterializando todo o mundo físico ao nosso redor. E a IA, por exemplo, que ela tem capacidade de realizar qualquer coisa praticamente, que você dê o comando certo, ela te responde. A capacidade humana da criatividade do ser humano, a gente vai perdendo cognição ao longo do tempo, fazendo com que nós encolhamos aqui no nosso cérebro, a habilidade de resolver problemas, por mais simples que sejam os mais complexos. E a IA é algo que eu acho muito legal, eu gosto de usar, mas eu fico com o pé atrás. Porque usando isso de forma errada, e das empresas que estão produzindo esse tipo de tecnologia, eles no final das contas só querem lucrar. Lucrar e lucrar. E a gente vai perder a nossa identidade, talvez. A nossa criatividade de ser humanos, que é o que nos diferencia dos animais. Pensamento crítico. Isso eu já falei antes, a gente tem que ter o pensamento crítico, buscar informações, ler diversas fontes. Ah, não entendeu? Lê de novo. Hoje em dia a gente já não precisa mais ler nada, porque aí lê o texto e interpreta ele para você. Você não precisa mais quebrar os neurônios com a sua cabeça, entende? Isso é que me preocupa. Possível emburrecimento no longo prazo. E as pessoas começaram a não interagir mais com as outras e perder a conexão humana. Isso é algo muito perigoso. A gente precisa parar e sentar e falar mesmo, a gente tem que falar mais abertamente sobre esse assunto. Você vê o Elon Musk querendo chipar a gente, cara. A próxima internet vai ser o tal do 6G. Hoje o 5G, internet das coisas. E o 6G, internet dos corpos. É para onde a gente está evoluindo. Infelizmente eu não sei se isso vai ter como parar. É uma tendência natural à evolução. Mas no momento que a gente tiver um chip, eu não vou querer fazer isso, pelo amor de Deus. Se isso for algo que vai ser obrigatório no futuro, você ter um chip no seu cérebro, então eu me retiro da sociedade. Porque eu prefiro me manter humano. Isso é algo que me assusta muito. As pessoas vão ser praticamente androides no futuro. E vão estar sendo alimentadas e sendo mandadas do que fazer, como pensar. Imagine, o seu cérebro está conectado a um chip que está conectado à internet. Tudo que você pensa, onde você olha, está sendo rastreado. Gente, isso é assustador. Mas eu acho que vamos ter espaço para a gente saber dosar esse uso dessa nova tecnologia, que é um embrião ainda. Só que como é algo exponencial, o ser humano ele não tem capacidade de entender movimentos exponenciais. Porque nosso cérebro não funciona desse jeito. E essa tecnologia é algo muito exponencial. E foge da nossa capacidade de tentar entender isso, porque é muito rápido, a tecnologia muda muito rápido. Outro dia começou a lançar esse DeepSeek na China, com uma fração do custo que eles gastaram. Eles estão para desbancar a empresa de tecnologia, aquela Nvidia que perdeu bilhões em um dia, porque os caras gastaram centenas de bilhões, os caras gastaram alguns milhões para fazer essa DeepSeek, a China. Então,
É para você ver, né, que é uma tecnologia que tem poder muito disruptivo no curto a médio prazo. No longo prazo também. No longo prazo a gente vai demorar para ver ainda o que vai acontecer com nós. Mas precisamos pensar nisso, sabe? Sentar, conversar com a família. Porque a gente vai passar por uma mudança muito brusca, como a gente nunca viu igual. E a gente não sabe onde isso vai dar. O físico Stephen Hawking já falou que a inteligência artificial é mais perigoso que uma guerra nuclear. Poxa, para você ver que é algo que a gente pode estar criando o nosso próprio agente destruidor. É um caminho natural que as coisas estão indo. Eu espero estar errado, mas a gente precisa estar muito atento ao que vai acontecer nos próximos anos com a inteligência artificial. Como a gente é bom caminhar em natureza, sabe? Se puder, vai descalço. Passar mais tempo no meio da natureza para a gente se conectar com nós mesmos. Olhe para o céu, observe as árvores, observe os barulhos ao seu redor. Isso nos faz deixar um estado tão mais calmo. Quando eu gravo meus vídeos do meio do mato, eu estou tão mais calmo. Eu fico bem mais calmo para falar também. Que essa é a nossa origem, a natureza. A gente veio de lá, é o nosso natural. É estar em conexão profunda com a natureza. A natureza cura a pessoa. Você não precisa pagar para isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço.